A boa notícia, Brasil teve em setembro o menor número mensal de mortes e casos de Covid-19 no ano. Que coisa boa! Foram reportados 16.336 óbitos e 650.203 infecções pela doença no país. Esses são dados oficiais que são fornecidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, de muita credibilidade. E outra coisa, outra notícia que eu vou comentar aqui com a especialista, é esse novo medicamento, você está sabendo? O medicamento oral experimental contra a Covid-19, que diz reduzir em cerca de 50% a chance de hospitalização ou morte para pacientes em risco de doenças graves. De acordo com os resultados dos ensaios clínicos provisórios, são, afinal, boas notícias? Mariela Kometky, ela vai conversar conosco. Vamos saber com ela, a infectologista Mariela, e saber a principal razão, inclusive, para a redução dos óbitos relacionados à Covid. Doutora Mariela, seja muito bem-vinda. São boas notícias, afinal, doutora, boa tarde. Olá, com certeza são ótimas notícias. Em todas as entrevistas que eu dou, eu falo que eu sou extremamente otimista, e esse era o cenário em que lá atrás, quando a gente falava, nós precisamos acreditar no avanço da vacinação, que com o avanço da vacinação, junto com as medidas protetivas, enquanto a gente tem uma circulação do vírus no nosso país, que elas precisam ser mantidas, a gente vai conseguir chegar nesse momento de esperança. E não é novidade a erradicação de doenças infecto-contagiosas através da vacinação no mundo. Nós tivemos aí a erradicação da poliomielite, do sarampo, então a gente não precisa se espantar que a gente está muito próximo do fim da pandemia quando a gente pensa na expansão da vacinação, não só no Brasil, mas no mundo. Doutor, eu me lembro que eu te acompanho aqui, olha, desde o início da pandemia. Você está conosco, você tem nos informado, você tem nos ensinado, você tem conversado conosco a respeito dessa maneira tão simples, clara e técnica. Agora, eu te pergunto, agora há pouquinho nós noticiávamos aqui no Balanço uma possibilidade, houve o início de uma aglomeração, numa reunião, que era muito importante. Eu falava aqui dessa aglomeração. Esse é o momento de relaxarmos com relação aos procedimentos necessários, doutora? Então, a flexibilização, ela precisa acontecer de maneira muito gradual. Quando que a gente vai diminuir completamente essas medidas mais engessadas? Todo mundo me pergunta a utilização do uso de máscara, quando que eu vou poder voltar a ter contato pessoal? Enquanto a gente tem ainda em circulação no país o vírus, né, a gente sabe ainda que você tem uma taxa de positividade que não se tornou endêmico, como a gente chama, que durante todo o período você tem mais ou menos a mesma taxa. Quando essa taxa não fica igualitária, não fica aí de forma estacionada, a gente precisa manter algumas medidas restritivas, porque a gente sabe que o vírus ainda está em circulação. As medidas como a vacinação impediram bruscamente a gravidade dos pacientes. A gente tem que lembrar que a vacina não impede que você pegue a doença. Muita gente às vezes comenta, está vacinado, mas mesmo assim pegou a Covid. Pegou, porque o que impede da gente pegar são as medidas de proteção. Higienização das mãos, o distanciamento social, você isolar a pessoa que está sintomática em casa. Então, parece que as pessoas aprenderam muito mais que, independente da quantidade de dias ou de pouco ou muito sintomas, se eu tenho uma síndrome gripal, eu devo me isolar e devo não mandar meu filho para a escola. Então, esse recado foi passado e as pessoas estão mais cuidadosas quanto a isso. E, doutora Mariela, você se classifica como uma otimista. Eu também me categorizo como um realista, otimista. Eu também tenho muito otimismo. Qual é a sua visão no que se refere aos próximos meses? O que você imagina que deva acontecer, doutora? Se a gente continuar com o incentivo técnico das pessoas que têm aí grande influência sobre a população, incentivando que permaneça o reforço vacinal,
que as pessoas permaneçam em vigilância, que as pessoas mantenham as medidas e boas práticas de higienização. E que se elas mantenham as medidas de quando tem sintomas, não saírem de casa, não frequentarem lugares públicos, eu acredito que a gente vai voltar a viver de uma forma mais tranquila. Agora, a gente precisa que pessoas que têm grande persuasão pública, que as pessoas que estão à frente, que os nossos governantes não desencorajem as pessoas de manterem coisas simples e que têm grandes impactos, como higienização das mãos, né, como a gente controlar mesmo os sintomáticos, como eu disse, em lugares públicos, e principalmente quanto ao reforço vacinal, que provavelmente não será só anual, pelo que a gente está vendo, serão 2 reforços, no mínimo, durante o período de 12 meses. A gente precisa incentivar, a gente não pode ter queda na procura vacinal. E isso é que nos garante manter a diminuição da gravidade e a diminuição da hospitalização enquanto a gente tem vírus circulando. E, doutora, o que nos surpreendeu demais, doutora Marielle, com relação a esse novo medicamento desenvolvido pela indústria farmacêutica, especificamente pela Merck, me parece, pelos últimos resultados mais recentes, reduzindo em até 50% os sintomas graves da doença e até mesmo a morte. Você acredita que esse tipo de medicamento ele vai alterar até o diálogo da comunidade científica mundial, né, da sua área também da medicina para com a Covid-19, doutora Mariela? É um desafio muito grande quando a gente fala em tratamento de doença viral. A gente tem aí diversas doenças virais e a gente tem poucos recursos farmacológicos para a gente conseguir controlar, visto que a gente tem que controlar o quê? A replicação do vírus num momento muito oportuno, que é o momento inicial da doença. Às vezes o paciente está até sem sintomas. A grande gravidade que acontece no paciente com a doença viral é a resposta pessoal do organismo. E esse controle a gente faz com as medicações que a gente já utiliza hoje, que são os corticosteroides, que são os que impedem as complicações. Sem dúvida nenhuma, ter uma droga que a gente consiga controlar, vem próximos desafios, que é quando utilizá-la, né? Em que momento não perder o tempo oportuno para tratar esse paciente. A indústria farmacêutica realmente vai trazer diversas possibilidades e vai nos mostrar aí, ao longo do tempo, o que vai permanecer e que vai ser viável financeiramente para a gente conseguir utilizar na prática clínica e o que não vai ser viável, como muitas outras alternativas vieram e já caíram por terra, e a gente viu que umas funcionaram, outras não funcionaram, e até hoje a gente não tem uma droga específica para tratamento da doença viral pela Covid. E só para confirmar, doutora Marielle, que é infectologista, especialista na área, eu vou pedir que você confirme para nós essa observação rigorosa com relação à máscara, a pessoas, doutora, que já estão deixando de usar, a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel e também a observância do isolamento social e também evitando aglomerações. Isso continua, doutora? Perfeito. Se a gente conseguir manter a higienização periódica da mão durante todo o período do dia que a gente está fora de casa, né, e dentro de casa também, né, quando a gente tiver contato com o ambiente externo, se a gente impedir que os nossos sintomáticos transitem, que a gente consiga isolar os nossos sintomáticos em casa de forma efetiva, não deixando que eles circulem e transmitam, seja a Covid ou qualquer outra doença de transmissão respiratória, a utilização das máscaras é muito importante como um bloqueio físico mesmo, porque às vezes você ainda não está apresentando sintoma, mas você transmite. E com o avanço da vacinação, a gente começa a ver alguns artigos dizendo que o paciente vacinado ele tem menos dia de transmissibilidade. Então, isso traz a esperança de que com a população toda vacinada e com a gente fazendo os reforços corretamente, provavelmente a gente vai notar a diminuição da circulação viral e a gente vai conseguir encorajar a população para que não seja necessária
a utilização de máscara num futuro próximo. Doutora Mari, agradecendo a sua participação, sempre tão preciosa, sempre tão necessária e sempre muito bem-vinda. Agradeço demais. Um ótimo trabalho. Muito boa tarde mais uma vez. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Sempre muito bom ouvi-la e sempre importante a gente... Por isso que eu havia até perguntado, ela havia dito, mas para reafirmar, existem pessoas que estão relaxando. Aí vai relaxando, relaxando, esquece, eu sempre falo aqui para você no encerramento da utilização da máscara, o quanto ela é importante. Eu não faço utilização aqui porque eu estou respeitando o distanciamento, é um distanciamento, é uma distância respeitosa de quem trabalha conosco. Logo quando eu saio daqui, já coloco a minha máscara, beleza e tal. Álcool em gel é um hábito que nós vamos ter que inserir no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Um certo isolamento social também. Agora, a aglomeração, o povo já está esquecendo. Então, é importante falar isso. Isso é fundamental. Muito bom ter a presença de uma autoridade falando a respeito disso.